Saudações, senhores. Quero conversar com vocês sobre o seguinte tema. Por que é que aquilo que você realmente quer esquecer é o que você mais lembra? Então, para conduzir vocês através da imaginação e conseguir lidar com as diferentes aparências que eu vou trazer para vocês, que são muitos guias e você pode se confundir, eu vou recitar um soneto. E nesse soneto estará uma imagem com a maior impressão do que eu quero dizer, que vai nos seguintes termos. Fechar aqui a janela, fica melhor para conversar com vocês. E o soneto é um soneto de Bocage. E Bocage, ele trabalha nesse soneto como ele teve que lidar com um sofrimento, alguma memória que ele deseja esquecer, que lhe causa mais sofrimento, é sofrer pelo sofrimento através dessa memória. E esse soneto de Bocage inicia assim. Se chama Desengano. Ao templo do propício desengano, a prove da razão guiou meus passos. Por ver-me louco já mordendo os duros laços de um amor tirano. Ajoelho ante o numen soberano, mostro-lhe os roxos, os cativos braços, dizendo-lhe, grão-Deus faz em pedaços os ferros que me pôs amor tirano. A deidade inimiga da esperança me diz, eu te livro do flagelo, que oprime os corações, mortal, descansa. Eis que, brandindo um lúcido cutelo, o ferro corta. E da imagem da memória me foge de Marília o rosto belo. A imagem da mulher que lhe fez relembrar de coisas que ele não gostava. Esse tema específico eu vou modificá-lo a questão do amor para o afeto em si. Vamos trabalhar o afeto. Essa conversa visa explicar por que é que você fica rodando naquilo que você quer esquecer. Como somos acostumados, desde muito novos, a associar, pela própria natureza das coisas e pela credibilidade do palpável, que aquilo que nos é mais fisicamente exposto, tanto mais real é. Portanto, acabamos por associar que um sentimento com maior intensidade seja mais verdadeiro do que aquele que seja linear, que seja previsível. Algo que eu já comentei em um vídeo anterior, mas eu vou trazer aqui de uma outra maneira e partindo de memórias especificamente, não no afeto em si. Como as memórias são construídas através de uma imaginação pela experiência da realidade, a sua imaginação, pela memória, que fez um recorte do que você viu, ela vai solidificar e esculpir uma silhueta que seja condizente com seu modo de enxergar as coisas. E vai lhe dar uma dupla possibilidade de interpretação. Se a interpretação é condizente com aquilo que você acredita ou com aquilo que você nega, evita e desaprova. Essa estrutura é a própria estrutura que Aristóteles enxergou muito bem, que é a dialética. A mente humana funciona por dialética, naturalmente é assim. Mas, como a frustração ou a decepção possui uma couraça mais robusta, mais pesada, esse peso se torna inevitavelmente como uma necessidade de queixar-se, porque ele está mais presente, a sua aparência. E o motivo pelo qual nos esforçamos para esquecer uma memória que desejamos se deve a
alta carga de sentimentos que foram eleitos. Eu não estou falando aqui necessariamente de sentimentos amorosos, de sentimentos estritamente de relacionamentos. Não é relacionamentos entre um homem e uma mulher, relacionamentos de matrimônio, o que quer que seja. Não é isso que eu quero dizer. Cada cena, cada interação é composta de afetos. E vamos mudar para ficar melhor e mais literário. Paixões. As paixões andam de mãos dadas com a experiência. Quando, ao tentar esquecer algo, e este algo que queremos esquecer é o que mais retorna, eu não quero trazer aqui interpretações psicológicas de teoria A, B, seja de Freud. Não, eu quero colocar uma percepção, uma corrente, uma fluidez do pensamento. A gente vai fazer aqui como se fosse um fluxo de consciência através de uma experiência. Vamos lá. Vamos supor que algum amigo seu, alguma amiga sua, tenha lhe prometido algo. E este algo está associado a um senso seu de pertencimento e identificação, seja o que quer que seja. E esse algo que foi prometido, ele consegue sorver toda a sua personalidade em direção a ele, porque tem muito a ver com você. E ao chegar o dia deste algo que você foi prometido a receber, a pessoa que o prometeu, frustrada, muitas vezes decepcionada por não conseguir trazer o que prometeu para você, diz que não é possível. Automaticamente, o recorte é feito como se fosse uma espécie de fotografia. E essa fotografia, em um só momento, como aquelas fotografias antigamente, em que vem um clarão e aquele som estrondoso, e essa imagem é recortada da realidade e separada. Nessa separação, a depender da coloração que você usou, do seu maquinário fotográfico, da coloração com a qual você, na experiência, saturou a imagem, ela vai lhe parecer mais real com base na quantidade de sentimentos que você elegeu ou foi sobrecarregado naquele momento. Mas o motivo pelo qual você não consegue esquecer memórias que você deseja é necessariamente pela irresolução. A irresolução é o ponto de atração do pensamento exaustivo. E essa necessidade, essa incapacidade de suspender não só a idealização, mas de suspender também essa contradição, ela é exatamente um dos motivos que deixam as pessoas presas por mais tempo. Vamos observar. Se, ao ter uma experiência desagradável, você não consegue resolvê-la e você passa a sofrer por esta irresolução, a quantidade de energia que é agregada, convocada para destrinchar um pequeno fragmento é tão desproporcional que, além do seu corpo começar a estremecer juntamente com o pensamento, todos os seus sentimentos do dia são o reflexo dessa mesma irresolução. O que dá origem, como já expliquei anteriormente, do ressentimento. Mas vamos para a prática. Você viu algo, essa experiência lhe frustrou, essa frustração através de uma irresolução, a incapacidade de resolver aquilo, ou de interiormente quebrar a lógica falsa que tenta se impregnar de você, porque existe um discurso acontecendo, e o problema da lógica é que ela consegue se vestir de qualquer discurso, mesmo que falso. Existe nessas suas irresoluções, através dessas suas memórias, uma grande possibilidade de você
ter falsificado a experiência. Como assim falsifiquei a experiência? Quer dizer que eu menti? Quer dizer que eu não tenho capacidade de explicar o que eu senti, porque o que eu senti, somente eu senti. Provavelmente algumas pessoas estão me falando isso aqui agora. Mas essa falsificação, ela vem através de uma causa, infelizmente, comum no Brasil, que é a paralaxe cognitiva. Algo que eu vou tratar no próximo vídeo. Então, se você está assistindo esse vídeo e quer saber o que é paralaxe cognitiva, o próximo vídeo eu vou comentar sobre ela e mostrar como isso destruiu o Brasil, a inteligência brasileira. Mas voltando, a paralaxe cognitiva vem de você não interpretar as coisas do modo como elas aparecem, mas sim os seus sentimentos se encarregam de destrinchar a interpretação. E nessa interpretação você vai somando uma realidade modificada ou vista inversamente. Porque a pressa do sentimento é catalogar aquilo para poder remoer mais tarde. Vamos colocar assim. Existe muita verdade entre algumas pessoas que agora são conselheiros espirituais, em redes sociais têm falado muito isso sobre a questão do apego. Há sim a verdade em não querer as coisas, mas é que essa espécie de, vamos colocar, de desapego, ela só é possível quando existe um apego em uma máxima da qual você pode desapegar de qualquer coisa. Você precisa se concretizar em algo para que este algo direcione a sua disposição em soltar as correntes, sem que você seja como o nosso poeta Bocage teve que apelar para um numen soberano, uma espécie de divindade que cortasse os laços, os ferros das memórias que faziam com que ele sofresse ininterruptamente. Indo para as irresoluções, como as irresoluções elas desejam um fechamento mais rápido, independentemente de ser verdadeiro ou falso, como a ansiedade das pessoas, não somente por uma tendência natural do Brasil, mas por uma causação consciente da própria ansiedade, que é do hábito apressado em se sentir inserido nas coisas, faz com que a gente trabalhe duplamente e inversamente contra o nosso próprio bem. Qualquer experiência desagradável que possuímos, automaticamente ela começa a constituir um diálogo mental, através de uma imagem fixa. Esse é o problema. Como congelamos a imagem, ou deixamos o replay numa cena, é impossível que a gente não traga uma sofisticação do próprio ato quando não conseguimos esquecer. Então, fazemos a força para não esquecer aquilo que queremos, e quanto mais fazemos, mais lembramos. Por quê? Independentemente do que caiu, independentemente do que foi selecionado, do que foi sorteado para você, como houve o congelamento inicial da imagem, se torna quase impossível você esquecer da cena. Foi você quem recortou. Aí você me fala, mas foi algo que mexeu com a minha identidade, com a minha personalidade, algo que eu desaprovo, algo que eu não desejo. E eu vou falar algo aqui para vocês que é totalmente o contrário do que é aconselhado. Existe um provérbio, e até bíblico, que eu presumo como a robustez da consciência. Esse desconforto progressivo, que é: dê a face a quem fere e farte-se de afronta. Ora, não quero colocar aqui como você ser o capacho de uma forma desrespeitosa do outro em conduzir as suas expectativas. Não é isso que eu quero dizer.
mas é você se sentir confortável quando todas as pessoas ou quando todas as circunstâncias te decepcionam. Porque vai haver, naturalmente, uma destruição da sua hipersensibilidade e uma aquisição de uma estabilidade dos sentimentos, uma previsibilidade do desconforto. Quanto mais as situações se repetem, se você possui uma consciência que dedica-se a expandir, se dedica a expandir, você possui uma imaginação com muito carinho e a alimenta, e você se autoeduca, esses pontos de irresolução, de decepção, eles vão mais do que tudo, e isso é muito importante, principalmente se você não consegue entender muito bem o que você quer fazer, o que é que você admite, o que é que você não admite. Essa exposição paciente à decepção exterior, eu não estou falando aqui de estoicismo, não é isso que eu quero dizer. É que essa sua disposição em se desprender do sofrimento, que você não pode ser acometido por uma confrontação imediata, direta, do desrespeito, vamos colocar aqui, você toma isso como um desrespeito, como ousa afrontar algo tão íntimo meu. E aquilo toca em você. Mas no momento que isso chega, se houver uma centralidade, uma capacidade de silenciar o ego, silenciar aquela sua voz impulsiva e deixar que o dano tenha o seu impacto, e você conseguir desenvolver uma simultaneidade no momento exato que esse impacto chega e você o recobrar, e no momento em que chegar você conseguir dirigir para um outro lugar, que seria a reconsideração da experiência. Eu não estou falando de ressignificação, não é isso. Ah, isso aqui, então isso quer dizer isso aqui maior. Não, não é isso. É que isto vai revelar aquilo que você admite ou não admite. E em quais pontos emocionais você é mais facilmente tocado ou não. E a partir dessas vulnerabilidades, é como se fosse um grande favor. Pense assim. Todo o desconforto que as pessoas podem lhe causar, toda espécie de decepção, é uma possibilidade de apreensão da sua personalidade. E a partir dessa frustração, se você conseguir conter em si mesmo, quando certas regiões mais escondidas suas se estremecerem como se fosse um grande vulcão, ou uma grande caverna com as estalactites lá em cima querer despencar e quebrar tudo em pedaços, o que vai acontecer é que essa robustez da consciência vai conseguir se deslocar em pares de opostos, sem que essa oposição lhe subjugue. Esse duelo dos contrários, eu até fiz um vídeo comentando que a consciência é um duelo, é como um duelo de espadas. Como a consciência não possui a verificação de que o que está sendo dito merece ser guardado ou não merece, ela responde à materialização deste mesmo afeto. É como se ela quisesse conceber um fruto do seu amor ao inverso. Ela vai interpretar o seu amor como intensidade, seja esta intensidade a suavidade da beleza ou a asperidade da feiura. Essas construções de pensamento e o modo como a sua própria memória é trabalhada, ela se estabelece com maior impacto utilizando a base da sua crença. Aqui temos um outro problema, que está ligado ao seu fundamento.
E essa crença, vamos colocar como um mito originário. Qual é o mito fundador, o mito originário que ergue o seu castelo, mesmo que com brechas? Sua casa é um aglomerado de tijolos, é uma fortificação medieval, é uma cabana como um árabe no meio do deserto. O que que é? De que é feita essa estrutura? Quando você conseguir identificá-la, ela vai mostrar os pontos de inflamação. Prováveis pontos que você nunca tratou. Mas se tratou, tratou de uma forma exterior, que momentaneamente silenciava esses grunhidos perturbadores que tentam chamar sua atenção. A necessidade de esquecer uma memória é a sua aprovação para lembrar dela indeterminadamente, sem validade. É aí que ela começa a ser incrustada mais e mais nos seus olhos. E você não somente enxerga dentro, mas tudo ao redor parece que quer reencenar, ensaiar aquele impacto primeiro que você teve. E aí você repete como um disco arranhado, como um filme que quer causar um efeito de repetição. Toda a credibilidade que você deu ao ser convidado a sofrer uma irresolução. Os sofrimentos da imaginação, vamos colocar da memória, eles estão muito mais relacionados com a sua capacidade ou incapacidade de suportar por prazo indeterminado as maiores doses de irresolução. As irresoluções são os convites para aqueles que se lançam à profundidade ou a querer resolver as coisas num abismo. Você está numa espiral, você correndo em círculos, né? Como um cachorro atrás do próprio rabo. E essas imagens vão se fortificar em você. E você já ouviu essa palavra de efeito que está muito em voga hoje em dia, principalmente em redes sociais, que você tem que soltar? Só que esse seu soltar, ele só acontece verdadeiramente quando há uma disposição em que esse algo não vai se extinguir. Ele não vai sumir da sua memória. E provavelmente não dos seus sentimentos. E você, sem perceber, vai recobrar alento na mesma imagem que te faz sofrer. É a mesma coisa com um vício. E no Brasil temos o grande pacto de que todos seremos iguais entre as mesmas debilidades. Só uns possuem mais prodígio em serem piores do que a própria mediocridade. E o brasileiro, ele é um dos maiores repetidores de falhas em comum. Como o brasileiro ele é muito arrastado pelos sentimentos, e eu não falo nos sentimentos com uma espécie de desdém, como se desejando uma frieza, onde os sentimentos são inóspitos e congelam de frio até que se convulsionem, morram e desapareçam como se fossem inúteis. Não é isso. É que você precisa de uma reeducação sentimental. E essa reeducação sentimental vem do ponto em que você consegue encontrar nas irresoluções pontos de incapacidade da própria modificação, que você não vai mudar o que aconteceu, ainda que com um esforço engenhoso da mente. Mas, claro, homens diferentes e mais prodigiosos, inteligentes, grandes e verdadeiros gênios como romancistas, trabalharam essas memórias que não conseguem ser esquecidas pela muita dor através de uma construção literária. Dizem que certas mazelas que possuímos, ainda que não conseguimos nos libertar dela com um prazo determinado, se a confessamos ou se a traduzimos artisticamente, ela consegue se soltar simbolicamente.
mas é que a sua própria irresolução e o seu medo da irresolução, em ter um sim ou não, uma coisa ou outra, é o que faz com que você selecione imagens cada vez mais limitadas, sempre congeladas e tendenciosas a conversarem com as suas desconfianças interiores. E claro que o problema disso também é principalmente intelectual e no ponto um pouco maior espiritual. Mas como eu não vou me deter aqui, isso é a título mais de um vídeo espontâneo que eu quero comentar, baseado numa percepção que eu tive de uma experiência que me contaram, fica mais palpável de como precisamos ter consciência sobre a própria consciência e de quão pouco possuímos a disposição a suportar a nós mesmos enquanto tentamos entender essas variações incalculáveis das paixões. Portanto, se você veio procurando uma resposta firme, a única coisa que eu tenho para você é só um caminho. E esse caminho, ele está completamente recheado de imprevisibilidades. Então você não tem muita escolha. Esses dados, esses registros que são quase como incrustados na sua alma, não saem mais por nada, a moldura ficou fixa e incorporada à sua própria silhueta, é que quando você tem uma memória e a deseja esquecer a todo custo, você está validando-a para que ela se repita. E o que você precisa saber ou fazer é aprender a contar a história para si mesmo. E nessa história contada, como se você repetisse o diálogo, se você o alcança, você inserir os pontos e as observações que te libertariam daquela cena a qual você foi aprisionada. É como se você voltasse para atuar imaginativamente. Ou se você conseguir dialogar com a própria situação. Isso vai lhe dar maior controle, se você assim o deseja. Portanto, a capacidade de conseguir lidar com a irresolução, de encontrar o seu mito fundador, está estritamente relacionado se você tem alimentado a sua imaginação com boas narrativas. Somente assim você vai conseguir jogar fora um roteiro e substituir por outro. Só que você possui a obrigação de escrever um roteiro. Ou os seus sentimentos o escreverão. E são essas observações que eu quis trazer para os senhores. E se houver algum ponto específico que vocês querem comentar, alguma observação, uma sugestão, mandem nos comentários aqui que eu vou estar lendo. Por hoje é só, senhores.